Olá, que Deus te abençoe ricamente nesse dia. Hoje eu quero meditar com você a partir de uma carta, que é a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, um pequeno trecho dessa carta. Capítulo 8, versículo 35 em diante, que diz assim: Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nesse texto aqui, o apóstolo Paulo aborda um assunto que ele já trabalhou em outras cartas e que, na verdade, constitui o cerne da própria mensagem do Evangelho: o amor de Deus. A descrição máxima de Deus no Evangelho e no Novo Testamento é exatamente essa: Deus é amor. Portanto, quem ama permanece em Deus. E quem odeia não conhece a Deus. Esse é o critério soteriológico, o critério de salvação que a carta joanina apresenta. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida pelo fato de que amamos. Porque aquele que não ama permanece na morte. Dadas as proporções dessa questão relativa ao amor, ou seja, da importância que o Novo Testamento apresenta a essa lógica do amor como centro da própria fé e do próprio Evangelho, eu queria então pensar com vocês hoje sobre esse amor de Deus por nós. Esse amor de Deus por nós é, antes de tudo, um amor incondicional, um amor que não tem condições, um amor que não depende de nós para existir. É um amor que nos ama a priori, por antecedência, por antecipação. Esse amor, na verdade, é o que movimenta o próprio ser de Deus. As suas ações em relação ao ser humano, as suas escolhas, as suas palavras, são todas movidas por esse amor que é a essência do próprio Deus. E é baseado nessa perspectiva que o apóstolo Paulo aqui nessa carta diz essas questões sobre o amor de Deus. Ora, se nós cremos nesse amor, então nós temos paz. Como ele vai dizer, quem vai poder nos separar desse amor de Cristo? E aí todas as possibilidades que ele apresenta, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, morte, vida, anjos, principados, coisas do presente, coisas do futuro, poderes, altura, profundidade, nem qualquer outra criatura, nada disso pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esse é o primeiro aspecto que a gente precisa ressaltar na nossa relação com Deus a partir da nova aliança. A perspectiva que nós temos aqui diante de nós é de um Deus que nos ama por antecedência, como eu disse. Um Deus que antecipadamente escolhe nos amar. O apóstolo Paulo, também nessa carta aos Romanos, diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, inimigos de Deus. Ou seja, Deus reconcilia o mundo com ele mesmo. O mundo estava afastado e Deus vai atrás desse mundo, como o bom pastor vai atrás da ovelha e reconcilia consigo esse mundo. Isso já nos ajudaria a destruir qualquer imagem de um Deus supostamente irado contra o ser humano, um Deus inimigo da humanidade, um Deus vingativo e desejoso de castigá-lo. Não, na lógica do Novo Testamento, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo e não imputando aos seres humanos os seus pecados. Nós temos então diante de nós um Deus que, por ser amor, ama. Por ser vida, fornece vida. Por ser perdão, perdoa. Essa perspectiva da nossa relação com Deus é o que garante a nós a paz com esse Deus. Como diz o apóstolo Paulo, também aqui no capítulo 8 de Romanos, lá no iniciozinho do capítulo. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O que era impossível à lei,
no que estava enfermo pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa e no tocante ao pecador, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E o texto continua dizendo que essa é a base da nossa fé, da nossa relação com Deus. A certeza de que nada pode nos separar desse amor. Então, este amor por nós não é um amor meritocrático. Ou seja, não é um amor que surge graças ao nosso procedimento. Não é um amor que surge graças ao que fazemos de bem, ou um amor que esfria se nós fazemos coisas erradas. Não. O amor de Deus ele é constante. E é sobre essa rocha firme do amor de Deus que a gente pode estabelecer a nossa vida e descansar. Um amor que sabe quem somos e por isso nos aceita. Mas para tentar ilustrar isso que eu estou falando, eu queria pensar aqui com você sobre a história de um conhecido apóstolo, que é o apóstolo Pedro. A gente conhece esse apóstolo de tantas vezes que ele fala no Novo Testamento e a gente tem algumas características já percebidas na sua prática, né? O apóstolo Pedro é alguém que falava muito e muitas vezes falava o que não devia, ou mesmo falava coisas certas, mas de forma muito impetuosa. Nós encontramos esse apóstolo, por exemplo, provando dos milagres de que Jesus operava na sua própria casa. Né? Jesus cura a sogra de Pedro. Jesus está presente, está ensinando a Pedro. Pedro está ouvindo as bem-aventuranças, está ouvindo a fala de Jesus sobre o reino de Deus. Isso tudo vai encantando o próprio Pedro. E aí chegamos no momento interessante na história de Pedro, que eu queria destacar aqui, que é o momento em que Jesus está perguntando aos discípulos o que a multidão diz acerca dele mesmo. E aí as pessoas dizem, olha, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que é um profeta. E Jesus interrompe essa narrativa, né, e pergunta, ok, mas e vocês, meus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, impetuoso que só ele, diz uma das frases de fé mais fantásticas do Novo Testamento. Tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Essa fala, tu és o Cristo, está carregada certamente de interpretações judaicas. Mas ali Jesus entende que aquilo foi revelação do Pai. Ele diz, olha Pedro, você é bem-aventurado, porque quem te revelou isso foi o Pai. Mas logo a seguir, Jesus começa a dizer que esse Messias que ele iria para Jerusalém e seria morto nas mãos dos sacerdotes e dos principais religiosos do seu tempo. E aí Pedro, que acabou de dizer que Jesus é o Messias, e interpretando esse termo Messias a partir das suas preconcepções judaicas, o Messias que vem para vencer, o Messias que não vem para perder nem para morrer, ao contrário, o Messias que vem para lutar e vencer como guerreiro, Pedro chama Jesus e vai corrigir Jesus. Ô Senhor, isso de modo algum te acontecerá, Senhor. Pelo amor de Deus, o Senhor é o Messias. E aí Jesus tem que, com muita dureza, corrigir Pedro, né? Afaste de mim, Satanás, porque você não entende das coisas de Deus. Então você percebe que Pedro é alguém bastante inconstante. Mas ele é discípulo, ele vai aprendendo as coisas de Jesus, ele vai ouvindo, vai participando. Jesus o convida para muitas experiências. Pedro é aquele que, por exemplo, está com os discípulos lá na Transfiguração no Monte. São momentos decisivos na história de Pedro. Mas chega um momento em que Jesus começa a dizer aos discípulos que vai ser morto, vai ser perseguido, vai ser preso e vai ser morto. E aí o Pedro diz, Senhor, eu jamais te abandonarei. Jesus tinha dito, olha, vai acontecer isso comigo e vocês vão me abandonar. E Pedro diz, eu jamais te abandonarei, nunca. Eu juro que eu não vou te abandonar. A gente conhece a história e sabe que Jesus disse para ele, olha Pedro, antes que o galo cante, você vai ter me negado 3 vezes. E isso é o que acontece de fato. Por 3 ocasiões, pessoas distintas olham para Pedro e perguntam, olha, você é também discípulo de Jesus? E Pedro rejeita aquilo, nega com veemência. E aí vem uma criada e diz, olha, você é discípulo, porque até o teu jeito de falar lembra o Nazareno. E aí Pedro, com juramento, diz, eu nunca conheci esse cara. E isso acontece por 3 vezes. E aí o galo canta,
Pedro se lembra da palavra de Jesus e desmorona, porque na sua percepção ele não tem mais agora condições de se chamar discípulo. O que ele faz então, segundo o Evangelho de João, capítulo 21, ele volta à pescaria. Afinal de contas, não há mais o que fazer nessa caminhada com Jesus. Essa história do discipulado não tem mais sentido. Eu falhei em mostrar o meu amor a Deus. É a perspectiva de Pedro. E como ele entende essa lógica ainda em termos de meritocracia, como ele entende que porque ele falhou, Deus o rejeita, ele decide então voltar ao seu antigo ofício. Pois bem, lá no capítulo 21 de João, e aí eu queria ler com vocês esse texto, acontece um dos encontros de Jesus ressuscitado com os discípulos. Os discípulos estão pescando a noite toda, não conseguiram nada, e aí, segundo o texto, capítulo 21 de João, a partir do versículo 24, diz assim, a partir do versículo 4 diz assim: Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: Filhos, tende aí alguma coisa de comer? Responderam: Não. Então disse Jesus: Lançai a rede direito do barco e achareis. E os discípulos fizeram isso e trouxeram muitos peixes. E aí alguém se lembrou: Puxa, a gente já viu isso antes. É o Senhor. E aí vão se encontrar com Jesus na beira da praia. E nesse encontro há uma seleção de acontecimentos que eu queria destacar aqui, porque é uma forma muito interessante de mostrar o quanto Deus nos ama, apesar de nós mesmos. O relato diz que Jesus recebe os discípulos com um peixe na brasa, perto de um braseiro, né, de uma fogueira. E aí é a reconstrução histórica do que aconteceu na época quando Pedro negou Jesus. Porque, segundo o Evangelho de João, Pedro faz isso diante de um braseiro. Ele está se aquecendo lá. Então, as cenas são muito semelhantes. Mas aqui há a acolhida com comida, né, com peixe na brasa. E aí Jesus chama Pedro para conversar. Versículo 15 diz assim: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que esses outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Aqui há um processo de cura para Pedro, de restauração. Pedro é aquele discípulo que havia negado Jesus 3 vezes. E aqui há 3 perguntas que Jesus faz a Pedro, que são as perguntas e as únicas perguntas capazes de restaurar um relacionamento com Deus e uma vida em paz com Deus. A pergunta é a pergunta do amor. Você me ama? É a pergunta que Jesus faz. Jesus não faz perguntas do tipo: você promete se esforçar para sacrificar mais, para dizimar mais, para ir à igreja mais vezes, para ler mais a Bíblia? Você se esforça, se compromete com isso? Não, a pergunta que Jesus faz é só uma: você me ama? Se você me amar, é o suficiente. Venha apacentar os meus cordeiros. Ah, mas Senhor, eu sou aquele que falho, que errei. Você me ama? Sim, então venha apacentar os cordeiros. Isso é muito interessante, porque para cada negativa de Pedro, há uma afirmação de Jesus, uma pergunta de Jesus: tu me amas? E há uma afirmação de Pedro: sim, Senhor, eu te amo. E essas afirmações de amor superam aquelas rejeições anteriores. Isso por si só é maravilhoso. Mas há um outro detalhe aqui nesse texto que eu sempre gosto de chamar a atenção. Há termos gregos diferenciados para amor. E os verbos usados aqui, nessas perguntas de Jesus e a resposta de Pedro, são verbos diferentes. Dentre tantas palavras para amor que há no grego, pelo menos 4, eu vou citar aqui apenas 2. Nós temos a palavra agape,
que é o amor incondicional de Deus, é aquele amor descrito em Coríntios por Paulo, o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, que jamais acaba. Esse amor é o amor de Deus, amor incondicional, amor agape. Há também o amor vinculado à amizade, ao philos, né, o amigo. E aí seria a ideia de amar como um amigo, de ter afeição fraterna, digamos assim. Pois bem, no texto grego há mudanças dos verbos. Quando Jesus pergunta pela primeira vez a Pedro, tu me amas? A pergunta que Jesus faz é agapasme, ou seja, você me ama, Pedro, incondicionalmente, com o mesmo amor que Deus ama? Você me ama assim? Ora, Pedro tinha acabado de negar a Jesus. Ele é incapaz de fazer isso de novo, de dizer uma coisa dessa, que ama incondicionalmente. Ele sabe que não é verdade. Então o que ele diz? Senhor, filose, ou seja, Senhor, eu sou teu amigo. Eu tenho amizade pelo Senhor. Na segunda pergunta, Jesus repete o verbo e pergunta novamente, agapaz-me, você me ama incondicionalmente? E Pedro responde, Senhor, filose, eu sou teu amigo. Na terceira pergunta, Jesus muda o verbo. E aí pergunta, Pedro, files-me, você é meu amigo? Você sente esse tipo de afeição por mim como amizade? E aí Pedro se entristece. E na minha percepção, essa tristeza não está vinculada ao arrependimento do que ele tinha feito ou ao remorso, mas sim a tristeza do auto-reconhecimento. De alguém que se percebe incapaz de amar incondicionalmente, mas de alguém que sabe que ama. E aí Pedro diz, Senhor, tu sabes todas as coisas, ou seja, inclusive o amor que há em mim. Eu tenho amizade pelo Senhor. Filote. Essa perspectiva para mim ela é muito interessante, porque ela demonstra, em primeiro lugar, que Jesus nos conhece. Como Pedro diz, o Senhor sabe todas as coisas, inclusive o que há no meu coração. E, mesmo que seja um amor falho, um amor imperfeito, um amor que às vezes te rejeita 3 vezes com juramento, mesmo que seja assim, eu não posso rejeitar e negar que eu te amo. E o que é interessante para mim, e o que é um bálsamo de paz para mim, é que Jesus aceita esse nosso amor titubeante, esse nosso amor falho, imperfeito, e nos manda pastorear suas ovelhas. É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte, olha, eu sei os riscos que eu corro ao colocar o meu nome em você, mas eu quero correr esse risco. Vá em paz. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. E isso tira dos nossos ombros um peso enorme de tentar viver para agradar a Deus como se desse agrado dependesse o amor de Deus por nós. Não. Nós vivemos para tentar agradar a Deus porque nós já fomos alcançados por esse amor. Então, o nosso jeito de viver agora é pura gratidão, é gratuidade, é vivência, é vida em alegria, em leveza diante de Deus. É a vivência de uma fé que não sobrecarrega os ombros, mas que deixa livre para dizer a Deus o seguinte, Senhor, o Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe o que eu sou, sabe o que há em mim. E mesmo com esse amor falho e imperfeito, eu preciso dizer, eu te amo. E eu quero seguir-te, eu quero obedecer-te, eu quero cumprir em mim essa vocação a que o Senhor mesmo me chamou. Quando a gente desenvolve uma relação como essa, a gente escuta de Deus a seguinte frase, vai pastorear as minhas ovelhas. Vai cuidar de gente. Vai amar com esse amor que você está aí brotando no seu coração. Porque, gente, o amor de Deus é um processo em nós. O amor de Deus, ele brota em nós como semente que vai germinando no tempo certo. E pode ser que vai chegar um momento em que a gente vai poder dizer, Senhor, eu te amo incondicionalmente. Acima de tudo. Pode ser. Mas enquanto isso não acontece, não sejamos intransigentes conosco mesmo nessa relação, como se nós fôssemos mais dignos desse amor do que na verdade somos, mais dignos do que o próprio Deus. O próprio Deus já declara aceitar o nosso amor por Ele, mesmo que seja amor falho. Segundo a tradição cristã, aliás, Pedro foi crucificado
e morreu crucificado de cabeça para baixo porque ele se dizia não se achar digno de morrer como Jesus tinha morrido. Então a gente pode dizer que no final da vida Pedro amou incondicionalmente. Mas é um processo até lá. E nesse processo de vida, por favor, descanse nesse amor de Deus que te aceita a priori, que sabe como você é. E isso, obviamente, não é uma justificativa para paralisarmos o nosso desenvolvimento e a nossa vida cristã e descansarmos de nossos erros. Não. Porque é o amor de Deus que nos leva ao arrependimento. Então, quanto mais nós nos abrimos a esse amor de Deus, mais nós vamos nos formando como pessoas e como seres humanos e como filhos e filhas de Deus. Então, que o amor de Deus te guarde, que o amor de Deus te ilumine, te encaminhe, te proteja, te acolha e que você sinta paz com Deus a partir dessa relação. Que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus.